acontecer o golpe da maioridade e o Partido Liberal colocar Dom Pedro II no poder, foi instituída a Lei Álvares Branco, que tinha como objetivo aumentar as taxas de impostos para produtos importados, principalmente os da Inglaterra, prejudicando os interesses britânicos. No mesmo ano, a Inglaterra estipulou uma lei que considerava pirataria o tráfico negreiro de escravos no Atlântico e dava subsídio para a marinha inglesa confiscar qualquer navio que o violasse, sendo bastante prejudicial para o Brasil, já que uma das suas bases econômicas da época, depois do café, era o tráfico de escravos. Essa lei era uma medida inglesa que pressionava o Brasil a abolir a escravidão, além de buscar criar um novo mercado consumidor para os produtos ingleses. Ei! O que está acontecendo aqui? Você não viu a nova... pensa que estava fazendo aqui? Você não viu a nova lei que foi decretada? Lei? Bill Aberdeen proíbe o tráfico de escravos africanos no Interatlântico. E o que eu tenho a ver com isso? O que Mas você tem a ver com isso? Pelo poder que foi dado a mim, eu pego esse escravo aqui. Eita lasqueira! Vixe, agora é proibido o tráfico de escravos no Atlântico. Eu, quando fui pegar os meus escravos lá na África, fui impedido pela Inglaterra. Como assim, meu caro? José Maria ficará estupefato com isso. Que absurdo. Agora, quem há de trabalhar nas nossas lavouras? O pessoal quer café, mas não gosta do modo de produção. Ridículo! Hipocrisia! Em 1850, após diversas pressões inglesas, o Brasil cria a Lei Eusébio de Queiroz, tida como o primeiro passo para o abolicionismo. Acabou com o tráfico interatlântico de escravos entre a África e o Brasil. Porém, nada resolveu o tráfico interno de escravos. Nesse período, o café estava em alta e o açúcar já não compensava mais o cultivo, o que fez com que fazendeiros do Nordeste vendessem o excedente de escravos para os latifundiários do Sudeste. O preço do escravo só subia e a disponibilidade deste diminuía, o que tornou o sistema escravista brasileiro cada vez menos sustentável economicamente. Tal situação favorecia a criação de outras leis trabalhistas, ao passo de que a elite econômica fosse desvinculada ao escravismo aos poucos. Amigo, parece que sem chances a lei Eusébio de Queiroz ser revogada. Mas calma, para tudo tem solução. Até porque nós somos o último setor que ainda apoia esse governo decadente. E outra, viu as novidades lá na Europa? Fiquei sabendo que alguns agricultores por lá estão passando por uma crise e agora eles estão vindo para cá. E parece que eles sabem trabalhar na terra. A mão de obra perfeita. A terra para o fim da escravidão no Brasil continuavam enquanto a aristocracia rural, última base de apoio do governo, era contrária a essa medida. Porém, no momento, em grande parte da sociedade brasileira, havia um apoio ao abolicionismo. E ele já parecia questão de tempo. Com isso, foram criadas leis paliativas que não punham um ponto final na escravidão, mas sim tentavam enganar a população e trazer uma sensação de que a abolição estava acontecendo. A primeira dessas leis foi a Lei do Ventre Livre, no ano de 1871. Esta estipulou que todos os filhos de escravos que nascessem após o ano de publicação dessa lei fossem libertos. Porém, era a responsabilidade do fazendeiro ensinar a liberdade a esta criança, sendo como moeda de troca o seu trabalho até os 18 anos gratuito para o fazendeiro. Você viu? Vi não, companheiro agrícola. Ventre livre. Agora filho de escravo também é solto. Que absurdo. Depois da primeira lei paliativa, em 1885 foi decretado a Lei do Sexagenário, que libertava todo escravo com 65 anos ou mais. Na época, essa lei foi duramente criticada, já que pouquíssimos escravos chegavam até tal idade, e os que conseguiam não tinham condições para se sustentar. Logo, os detentores de escravos tinham prejuízo com os escravos idosos, já que o governo não dava indenização alguma aos latifundiários e ainda tinha que sustentar os ex-escravos.
Levou tempo, mas o fim da escravidão veio no dia 13 de 5 de 1888, com o decreto da Lei Áurea, pela princesa Isabel. Tal lei libertava todos os escravos, pondo fim à escravidão no Brasil, sem indenizar os latifundiários, dando um enorme prejuízo a estes. O governo perdeu a última base de apoio político, a aristocracia rural, dando lugar à República do Brasil. Estamos aqui para mais uma entrevista nesse programa. Estamos aqui com uma ilustre participação, uma participação fúnebre que acabou de sair do seu descanso eterno para dar essa entrevista para nós. Estamos aqui com a Princesa Isabel, princesa do segundo reinado brasileiro. Boa noite, princesa. Boa noite. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você e você responde como bem entender. Não precisa ser boa para o público, né? Então, princesa, como você define a sua regência final no Brasil imperial? Foram tempos conturbados, mas eu fiz de tudo para impedir a desordem social e manter a união dessa nação. Falando sobre a Lei Áurea, a senhora mesmo decretou, certo? Mas falam que no fundo suas intenções não foram nada humanitárias. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Como eu disse na pergunta anterior, libertar todos os escravos de uma só vez ia causar muitas revoltas e por isso que a abolição foi se dando aos poucos. Dizem que a libertação dos escravos foi só mais uma maneira de você manter a sua família no poder. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade isso ou foi uma questão mesmo humanitária? Eu confesso que procurei mesmo tentar manter eu e meu pai no poder, mas o senhor já leu Maquiavel? Certamente não para acusar meu modo de governo de maneira tão pueril e arrogante. Além do mais, o que vocês ganharam com a minha saída do governo? Disseram que iam modernizar e melhorar o Brasil com a República e o federalismo. E depois veio tal democracia com o pressuposto de libertar o povo e torná-lo protagonista. E isso de nada adiantou. Isso sim que encontramos hoje no Brasil é um sistema falido, com muita sem-vergonhice na política e descaso para com o dever público. Encerradas as perguntas, muito obrigado, princesa, muito obrigado por ter saído do seu descanso eterno, no caso. Muito obrigado por ter vindo aqui falar conosco um pouco do seu governo. E até mais, telespectador. Muito obrigado pela sua audiência. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.